A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu vou falar sobre a doutrina bíblica da deturpação do pecado. O como que o mundo quer convencer a igreja que pecado não é mais pecado através das mídias e da cultura. Mas antes que eu entre nessa aula, neste ensino, peço que você aperte aí no botão se inscrever para ajudar esse canal a alcançar a meta de 1.000 inscritos, beleza? Vamos lá. Vou começar com uma pequena introdução. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Este processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo destas teologias para a ortodoxia cristã. Vamos lá, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. O que é o pecado? Qual que é a definição do pecado? Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego armatia, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo pecar contra o próximo, e por isso se omitir em fazer o bem. Portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. A universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado e perfeito, e dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Neste aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado, ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Desta forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Um outro aspecto que eu gostaria de trazer sobre a questão do pecado é as teologias modernas. Teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín e Puebla. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Desta maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual,
sendo preciso tratar questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original para o pecado social enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. A teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez e Leonardo Boff. Para eles, o estudo teológico não deve estar concentrado em doutrinas bíblicas para liberar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Deste impulso surgem as teologias de cunho emancipatório, de gênero, de sexualidade e de raça. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. Liberalismo teológico. Após a reforma protestante, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerência e infalibilidade das escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Assim, o pecado é relativizado e ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia liberal é a de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam nas revelações das Escrituras. E aí entramos no tópico talvez provavelmente principal desta lição, que é a normalização do pecado, a crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nesta concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, um conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Deste modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Dessa crise de integridade irrompe ações incomparáveis com a fé bíblica. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. A imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se as
homossexualidade, e a doutrina da castidade é vista como opressora. Neste aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. A desacralização da vida. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan "Meu corpo, minhas regras" reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo que é templo do Espírito Santo é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Enfim, chegando a uma conclusão direta, a relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais, em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a Igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte.